Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello e esta é a videoaula sobre o capítulo 4 do meu livro, que está aí, o livro Linguagem C. É um livro que você pode acessar gratuitamente baixando o PDF do meu blog, o link também está aqui na descrição do vídeo, e você também tem acesso a uma série de vídeos, conteúdos com a explicação de cada capítulo do conteúdo do livro, e também vídeos com resolução de exercícios, onde a gente programa linha a linha os exercícios, explica aqueles problemas e como resolver aqueles problemas e aqueles desafios dos exercícios, e você então consegue aprender na prática como programar com a linguagem C. Além disso, nós temos vídeos também explicando como funciona o Flowgorithm, que é um software que você pode instalar e programar a linguagem de programação dele, né, através de blocos, e você consegue ver o fluxograma do teu algoritmo e a execução passo a passo, que facilita muito para quem está aprendendo a programar, tá certo? Então não deixe de compartilhar o conteúdo se você gostar, né? Compartilhe esse conteúdo com seus amigos que estão aprendendo a programação também, e a gente fica à disposição para dúvidas aqui embaixo nos comentários, legal? Então vamos lá, vamos para o nosso capítulo 4. O capítulo 4 fala sobre variáveis, operadores e funções de entrada e saída. É um capítulo bastante extenso, mas é fundamental porque ele é uma parte introdutória e inicial importante dessa jornada por um conhecimento completo, né, na área da programação. Então assim, não se assuste porque é muito conteúdo, mas eu preciso que você assista com atenção e que você leia o capítulo pelo menos aí umas 2 ou 3 vezes para ir fixando esses conteúdos. Mas fundamental com relação a esse capítulo é fazer os exercícios propostos no final, certo? Que a gente vai ter vídeos também explicando cada um dos exercícios passo a passo. Vamos lá então, pessoal. Variáveis. Primeira coisa, o que são variáveis? Variáveis são espaços em memória que você utiliza para trabalhar. Quando você vai resolver algum problema numa linguagem de programação qualquer, por exemplo, você quer receber do usuário 2 números e apresentar a soma desses 2 números. É um problema bem simples. Para você receber esses 2 números, você tem que ter espaços na memória onde você possa armazená-los. Esses números que vão vir digitados do teclado, por exemplo. Então, esses espaços são as variáveis. Então, você tem que declarar esse espaço com um nome para você poder então pedir para o usuário digitar um número e saber que aquele número está naquele nome que você declarou. Então uma variável é como se você tivesse comprado um terreno aí na sua cidade. Você comprou um terreno, você tem um nome, um endereço daquele terreno. Aí você pode colocar lá dentro o que você quiser. Você pode colocar um carro, uma casa, um container, e depois que você colocou, você sabe que você pode ir lá e vai estar lá aquele conteúdo. Uma variável é a mesma coisa, só que as variáveis elas têm tipos específicos na linguagem C. Então você tem que diferenciar o que você vai guardar dentro dela. Os números eles são diferenciados em números inteiros e números ponto flutuante. O que é um número inteiro? É o conjunto dos números inteiros negativos e positivos. Você vai ter lá os números menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, mas você não pode ter, por exemplo, 2,5 ali dentro. Então, se você vai trabalhar com números inteiros, por exemplo, você quer contar de 0 a 100, ou você vai fazer um controle de um processo, de um algoritmo que vai ter que rodar 10 vezes aí. Então você pode usar uma variável inteira sem problema. E esse tipo de dados inteiro é o tipo int. Mas se você vai armazenar, por exemplo, você está fazendo um cálculo de um software aí de educacional que vai armazenar notas dos alunos. As notas podem, de 0 a 10, ser 9,9, né? Serem notas do tipo 7, mas pode ser 7,1. Então, aí caracteristicamente nós temos um caso de variável com ponto flutuante, uma variável real. A gente fala em floating point, que é do inglês, né, floating point, que é ponto flutuante, mas seria o que? É uma variável que faz parte do conjunto dos números reais, né? Então 0,33, por exemplo, é uma variável de ponto flutuante. Então nós precisamos aí declarar essa variável como sendo do tipo float. Então nós temos basicamente aqui 4 tipos que nós vamos agora aprender aqui. Então, o primeiro tipo é o tipo inteiro, o segundo tipo ponto flutuante. O que é esse char? Char é o tipo caractere, ele também é um tipo inteiro. Também é um tipo inteiro. Só que o tipo caractere, ele basicamente é um inteiro, que é um número, que vai variar de 0 a 255,
E cada número representa um caractere, por isso que ele é char, o nome dele. Se a gente for aqui ó, na internet e digitar aqui no Google ASCII, o que é o ASCII? É o código utilizado pela linguagem C para representar caracteres. Então o ASCII não é ASCII 2, tá, pessoal? Não existe um ASCII 1. ASCII vem de American Standard Code for Information Interchange, tá? Então ali são 2 I's no final. O que é isso? Vamos clicar no primeiro link que é da Wikipedia mesmo. Então, basicamente é uma tabela de códigos. Existem outras também, a ASCII é uma muito antiga, onde se usa 8 bits, ou seja, se utiliza 1 byte, né? 1 byte igual a 8 bits, para representar caracteres. Ora, com 8 bits, nós conseguimos ter uma representação de 256 informações, né? 2 elevado a n, 2 elevado a 8 dá 256. Então eu consigo representar de 0 a 255. 0 também ocupa um espaço, então 256 no total, portanto de 0 a 255. E aí você tem para cada um desses números, vamos pegar aqui ó, a coluna dos números decimais, então ó, 0, 1, 2, 3, você tem os caracteres. Então, aqui até o caractere 30, por aí, ó, você tem ó, o 0 mesmo é o nulo, ele representa nulo. O 1 representa o início de cabeçalho, então são caracteres que marcam formatações dentro de um texto. Início de texto, fim de texto, transmissão e tal, isso que a gente não usa. A gente vai usar tabulação e tal. A gente vai começar a ver, ter caracteres válidos aqui ó, a partir do... vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó, a partir do 33, 32. Então, o 32, o número 32 em inteiro, na tabela ASCII representa o espaço, o caractere espaço. Está aqui, ó. O número 33 representa o ponto de exclamação. O 34 representa aspas duplas. O 35 a hashtag. O 36 o cifrão. E assim por diante. Tá? Você vai começar as letras aqui, ó. Os números, o caractere número, né? O número 0, ele tem representação na tabela 48. 49 é o número 1, 50 é o número 2 e assim vai. As letras mesmas vão começar aqui, ó, vamos voltar aqui para cima, ó, no 65, onde você tem a letra A maiúscula. Ah, quer dizer que tem A minúscula? Sim, como é que o computador sabe se você digitou para ele armazenar um A maiúsculo ou um A minúsculo? Ele tem que saber, são coisas diferentes. Então o A maiúsculo tem o código 65 e o A minúsculo tem o código 97, tá certo? Então é uma tabela que vai de 0 até 255 e tem inclusive vários caracteres especiais e tal. Aqui está indo só até 126, que são os caracteres que a gente normalmente utiliza. Mas você tem os caracteres usados para desenhar janelas, tem lá umas cruzinhas, tem lá umas cantoneirinhas assim, tem, enfim, travessões, barrinhas em pé e tal, que são todos aí caracteres. Por exemplo, o caractere ao quadrado, né, aquele número 2 pequenininho que fica quando você vai ter um número ao quadrado, ele é o caractere 253. Né, tá lá perto do final, lá perto do 255. Então, são vários caracteres que você pode utilizar. Se você pegar aqui ó, e colocar, por exemplo, no browser aqui e você tiver um computador com teclado, com aqueles teclados que tem o alfanumérico e tem daí mais o tecladinho numérico do lado, tu pode segurar o Alt, ó, tô segurando o Alt no meu teclado aqui e digitando 253 e soltar, tá aparecendo o número 2 ali, ó, pequenininho, não sei se vocês conseguem ver. Se eu digitar, por exemplo, a Alt e digitar 65 e soltar, vai aparecer o A maiúsculo. Se eu digitar Alt 97 e soltar, vai aparecer o A minúsculo. Então, tu segura o Alt do lado esquerdo do teclado, o Alt, digita um número no teclado numérico, quando tu solta daí o Alt, ele aparece o teclado, o caractere correspondente da tabela ASCII. Tá? Então, é interessante para você testar alguns caracteres. Então, tem a tabela completa aí na internet, beleza? Vamos voltar. Bom, então você tem que saber que existem esses tipos de dados aí diferentes. Então tem o tipo caractere, quando tu quer armazenar caracteres, o tipo inteiro, o tipo float. E o void, o que é o void? O void, ele é o tipo vazio. Quer dizer que ele não tem informação ali dentro. Então o void a gente vai utilizar especificamente em alguns pontos da programação na linguagem C para você poder dizer que ali não existe nenhum valor que vai retornar. Tá? Então não precisa se preocupar com o void agora. Os 3 tipos básicos de dados mesmo são o char, o int e o float, sendo que o char ainda é um tipo inteiro. Mas o que a gente vai ver daqui a pouquinho são os tipos, os modificadores desses tipos. Então com os modificadores a gente vai ter uma quantidade maior de possibilidades para reservar espaços em memória, tá certo? Vamos continuar então, ó, tipos numéricos básicos. Então assim, como é que eu vou fazer para criar uma variável, tá certo? Eu vou criar desse jeito aqui. Você vai colocar o tipo
Esse aqui é o comando na linguagem C. Tu coloca o tipo, no caso aí int, espaço e o nome da variável. E aí ponto e vírgula. Aqui você vai estar criando uma variável. Então, esse exemplo aqui, ó, vamos aumentar um pouquinho, é o comando int idade, ponto e vírgula, que cria uma variável inteira do tipo inteiro, para armazenar números inteiros, que tem o nome idade. Tá certo? Nome idade. É importante lembrar que a linguagem C diferencia maiúsculas e minúsculas, tá? Então, você criar idade com I maiúsculo é diferente de criar idade com I minúsculo. Mas tem uma recomendação, está escrito aqui no capítulo, que nomes de variáveis a gente sempre inicia com letra minúscula. Tá? Inicia com letra minúscula. E também a gente vai ver as regrinhas aí de nomes para variáveis, mas basicamente é simples porque assim, ó, variável não pode começar por número, né? E não pode ter espaço. Basicamente aí nem caracteres especiais. Então você pode usar letras e aquele caractere underscore, se tu começar a variável com underscore assim não tem problema, ou colocar assim idade do fulano, por exemplo. Isso é permitido. Talvez não faça muito sentido, mas é possível fazer. O que não tu tem que fazer então é começar o nome com underscore, né, com aquele sublinhadinho, né, ou com uma letra. Tem que ser por convenção letras minúsculas e você não pode ter espaço, certo? E também nenhum caractere especial. Número pode ter, eu posso ter idade 1, idade 2, idade 3, isso não há problema. O que eu não posso ter é começar com número, fazer idade, isso não pode. Agora idade 1 pode. Não pode só ter espaço entre os caracteres, beleza? Vamos continuar então. Depois de você criar uma variável, você pode atribuir um valor para ela desse jeito, com caractere igual. E aqui é outra questão importante. O caractere igual você não lê como igual. O caractere igual você lê como recebe. Então, aqui está escrito idade recebe 18, ok? Por que que a gente tenta se acostumar a ler isso aqui como recebe? Porque o igual em C, na verdade, é um caractere, é um comando, né, especial, é um operador, na verdade, né, especial, que ele é dois sinais de iguais juntos. Então, quando eu quero comparar se x é igual a y, quero fazer essa pergunta, será que x é igual a y? Vou testar isso, eu tenho que usar dois iguais. Então, um igual só, a gente tem que se acostumar a ler como idade recebe 18 e não idade é igual a 18. A gente sabe que se você coloca se idade recebe 18, ela acaba sendo igual a 18, certo? Mas tente se acostumar a ler isso aqui como recebe, que vai ficar mais fácil, pode ter certeza. Ok? E aqui eu posso ter então a criação de várias variáveis no mesmo comando. Então com int aqui eu posso criar separando por vírgula várias variáveis ao mesmo tempo. Todos os nomes aqui são nomes válidos de variáveis. O último caractere sempre tem que ser ponto e vírgula no final. E eu, além disso, posso criar variáveis e opcionalmente, tá? Não é obrigatório, mas opcionalmente eu posso atribuir valores diretamente para elas na hora de criar. Então isso aqui, ó, eu estou atribuindo diretamente para a idade. Idade 1 é válido o nome da variável, mas não tem atribuição de valor. E idade 2 já tem atribuição de valor. Temperatura também não tem atribuição de valor, assim como idade 1 aí não tem. Tá? É obrigatório, então, fazer atribuição de valor? Não. Agora, se você, por exemplo, criou a variável temperatura, o que você não pode fazer é exibir ela para o usuário, exibir o valor dela para o usuário, sem antes ter colocado um valor ali dentro. Por quê? Porque a característica da linguagem C é o seguinte, quando você cria a variável, dentro da memória, quando você liga o computador, tem valores aleatórios ali dentro. São zeros e uns aleatórios que você não sabe o que é. Então, se você só cria a variável e você manda exibir o que tem lá dentro, vai aparecer algum valor maluco lá. Algum valor doido vai aparecer, você não sabe o que é. Então, sempre que você desligar e ligar o computador e mandar exibir a variável naquele espaço de memória sem atribuir um valor lá antes, vai aparecer algum número aleatório. Agora, se você colocar um valor lá dentro, obviamente, daí se você pedir para ler aquele valor, vai estar lá garantidamente aquele valor dentro da variável, que é o valor que você atribuiu, tá certo? Então, se eu mandar a partir dessa linha aqui, na linha de baixo, pedir para exibir o valor de idade 2, vai com certeza aparecer 35, tá certo? Então aqui vamos para os primeiros exemplos de código aqui. Olha só, aqui eu criei a variável A, atribuí para ela o valor 7, então A recebe 7, B recebe 4 e criei a variável soma. Depois na linha de baixo eu fiz soma receber A mais B. Soma recebe A mais B. E aí aqui eu faço a impressão. Eu vou ainda nesse capítulo explicar para vocês o que é o printf e como é que funciona. Por enquanto, entenda que essa linha printf aqui vai exibir a variável soma na tela, certo? Ela exibe a variável soma na tela. Então, isso aqui, se eu pegar e copiar e colocar aqui, ó, no nosso replit, então aqui eu estou com a estrutura básica de um programa em C, certo? Estrutura básica de um programa em C.
Se eu rodar assim não vai acontecer nada. Tá? E agora eu vou colar aquele código ali. Vou criar as 3 variáveis, certo? Criei as 3 variáveis. Fiz a soma aqui. Aqui, ó, como eu copiei lá, isso tem que tomar cuidado. Lembra do caractere da tabela ASCII? Às vezes os caracteres, por exemplo, que eu estou utilizando aqui, o Word, né? O caractere ASCII, que é aspas duplas do Word, não é o mesmo aqui do servidor do Replit no site. Então eu tenho que apagar e redigitar aqui aspas duplas. Veja como é diferente, ó. Ó, o caractere. Vou redigitar as aspas duplas para poder funcionar, senão geraria um erro. Então, ó, executei, agora apareceu 11 ali. Tá? Se apareceu 11. Se eu fizesse A mais B mais 9, obviamente vai ter que dar 11 mais 9 aqui, 20. Deu certinho. Aqui esses espaços são opcionais, tá? Você deixar com ou sem espaço, isso é opcional. Tá certo? Tem que deixar, eu normalmente não deixo, né? Se você acha que deve deixar para entender melhor, aqui também não precisa esses espaços. O que é obrigatório aqui é o ponto e vírgula. Assim, o ponto e vírgula ele dá erro de compilação. Ó. Ele aponta a linha e diz que dá erro de compilação. Tá certo? E aqui, ó, se eu fizer isso, ó, vou somar A mais B e vou exibir. Ó, deu 32.767, certo? 32.767, olha aí, ó. Por que aconteceu isso? Porque, veja, eu não inicializei as variáveis. Então, aqui tem valores aleatórios que está pegando da memória RAM lá do servidor que está rodando isso aqui. Tá? Então, do computador que está rodando isso aqui. Eu não sei o que é. Então, tem que tomar cuidado nesse tipo de situação por conta disso. Se eu, por outro lado, atribuir valor aqui, rodei, ó, agora garantidamente está funcionando. 1 mais 2 dá 3. Certo? Muito bem, vamos voltar lá. Continuando aqui, ó. Está até dizendo que a função printf vai ser explicada mais adiante ainda neste vídeo, porque ainda é neste capítulo 4 do livro. Vamos continuar aqui então. Olha só. Aqui você tem o código final completo, que é o que a gente rodou aí no Replit, inclusive. Aqui só tem aqui a stdlib, uma biblioteca a mais, que não é necessária, na verdade, nesse caso aí. Vou até tirar aqui, ó, tá? Ela tem algumas funções a mais, mas a gente não está utilizando essas funções aqui, então o fato de deixá-la aí não vai dar erro de compilação, mas como não é necessário, a gente já tira. Continuando aqui, então. Se tudo ocorrer bem, vai aparecer o número 11, porque 7 mais 4 é 11, e realmente acontece, tá? Aí ele explica aqui a questão da temperatura, né? Vamos continuar aqui. Se você quiser armazenar uma temperatura, o ideal é que você utilize float, né? Aqui ele explicou ali porque aqui tinha um exemplo de fazer temperatura inteiro, né? Com uma variável inteira, mas não faz sentido, porque temperatura pode variar, né? 21 graus, ponto 5, por exemplo, e assim por diante. Então aí eu tenho que utilizar um float. Então para eu criar a variável temperatura, ó, com float eu uso float espaço o nome da variável e eu posso atribuir ou não um valor. Nesse caso, os valores são atribuídos assim com o ponto, tá? Porque como é o padrão americano que a gente usa na linguagem C, então não é 17,3, é 17,3 que você tem que usar, tá? Então aqui tem alguns exemplos, você pode criar, em vez de usar duas linhas assim, pode também, vai funcionar. Mas se tu quiser, tu pode criar tudo na mesma linha, só que aí você separa elas também com vírgula, tá? Então é o mesmo comando de criação de variável lá do inteiro, que você separa com vírgulas aqui, só o último que é ponto e vírgula. Aqui o que vai mudar aqui embaixo aqui é float, mas é a mesma estrutura de comando. Então é um comando para criar variáveis. Aqui tem as regras de nomes de variáveis que eu já falei para vocês, então aqui são todos nomes válidos. Aqui, ó, esse aqui que está sublinhado, na verdade eu vou ignorar aqui, ó. Ó, melhor idade, tá? Então melhor underscore ou underline idade, tá? Então são nomes válidos aí de variáveis, tá bom? O que não pode é começar com um número, tá? Agora número depois no meio aí que pode ter sem problema nenhum, tá? Outra coisa é a convenção de que na linguagem C todos os nomes de variáveis devem possuir, certo? Estou até aproveitando aqui para fazer uma última revisão no capítulo. Então devem possuir apenas letras minúsculas, tá? Já que as letras maiúsculas são reservadas para nomes de constantes na linguagem C. A gente vai ver mais para frente aí o que são constantes. Outra coisa, tipos booleanos. Em várias linguagens de programação, existem tipos booleanos que são tipos que apenas armazenam dois valores, verdadeiro ou falso. Na prática, eles são tipos que ocupam um bit em memória, não é um byte. É um bit mesmo, porque é um sinal 0 ou 1. 0 é falso, 1 é verdadeiro.
0 desligado, 1 ligado, ok? Então é um bit. Então as variáveis booleanas podem ter valor verdadeiro ou falso. A gente usa muito em programação essas variáveis booleanas que são flags. A gente chama de flag, que é bandeira em inglês, né? Então a bandeira está ligada ou desligada, para cima ou para baixo, né? E assim por diante. Porque tem algoritmos que você precisa fazer controles ali dentro que vai precisar de uma flagzinha. Então na linguagem C a gente utiliza normalmente um int para fazer isso, um inteiro, ou se tu quer economizar mesmo memória, você usa um char, que é um inteiro de 8 bits, né? Que ele é menor do que o int. O int é normalmente 32 bits. 4 bytes e o char é 8 bits, ou seja, 1 byte, tá certo? Então, na linguagem C, no C padrão ANSI, ANSI é equivalente um órgão regulador de padronização, né? Seria parecido com a ABNT aqui no Brasil, né? Só que é americano. Então, a linguagem C padronizada, né, que tem vários tipos de compiladores para a linguagem C, mas a linguagem C padrão não tem esse tipo booleano que é verdadeiro ou falso. Já uma linguagem, por exemplo, o Python, vai ter o tipo booleano. Você consegue criar uma variável do tipo booleano, em C não. Então, em C você cria uma variável numérica e aí 0 vai ser falso e 1 vai ser verdadeiro. Inclusive, tu pode testar isso. Quando a gente aprender lá no capítulo 5, comandos condicionais, se você colocar um valor numérico, o C considera qualquer valor igual a 0 como falso e qualquer valor diferente de 0 considera verdadeiro. Então, menos 1 é verdadeiro para C. Menos 10, menos 1000 é verdadeiro. 1, 2, 3, 10 mil, 1 milhão é verdadeiro. Menos 1 milhão, verdadeiro. 0 e apenas 0 é falso. 0.1 é verdadeiro. 0 é que é falso. Tá? Então, vamos continuar aqui. Veja, tipos booleanos então não existem em C. Caracteres. Então, os caracteres são na tabela ASCII, que eu já expliquei para vocês lá, né? Procure por ASCII no Google, que você vai ter lá na Wikipedia a referência completa. Representada aqui. Então, está aqui o American Standard Code International, aliás, for Information Interchange, né? Então, essa aqui é a tabela que a gente usa na linguagem C. Esse código aqui é muito legal porque a gente só vai aprender isso no capítulo 6, esse laço de repetição chamado for. Mas basicamente ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir aqui os números de 0 até 255, porque o i aqui é menor que 256, então ele vai de 0 a 255, e exibindo de um lado o valor inteiro, o número, e do outro lado o valor em caractere da tabela ASCII. Quer ver que legal? Então vou copiar isso aqui, ó, copiar só a parte de dentro aqui, e vou colocar aqui, ó, no Replit, que está aberto aqui. Olha que legal o que vai acontecer. Ele vai imprimir a tabela completinha. Tá aqui essas linhas em branco, aqui é só uma organização minha, mas pode ter ou não, pode ter várias em branco ou não, ele vai rodar igual. Tá? Mas ó, vou rodar aqui e ó, ele vai imprimir todos os caracteres da tabela ASCII. Só que aqui, como está imprimindo via web e tal, ó, a maior parte deles não aparece. Ó, caracteres de tabulação não aparece. A partir do 33 começa o ponto de exclamação, o 32 é o espaço, tá? Se vocês lembram, é o espaço, ele está aqui, só que obviamente no espaço, o espaço a gente não consegue ver. Tá? E aí você tem todos, ó, o caractere 65 é o A maiúsculo, 64 é o arroba, o 97 é o A minúsculo, ó. Tá aqui A minúsculo. E aí você vai indo, ó, acaba aqui, ó, o alfabeto no Z em 122, depois tem aí chaves, colchetes, acentos, e depois do 128 daí ó, fica tudo, são caracteres não imprimíveis aqui pela web, pelo Replit, tá bom? Então aí tem o código para rodar toda a tabela ASCII para vocês. Por enquanto a gente não vai utilizar, é mais para vocês saberem que existe, e o mais importante na linguagem C, em qualquer linguagem de programação, é trabalhar com palavras, né? Então as palavras em C são vetores de caracteres, é uma estrutura que a gente vai aprender lá para o capítulo 7, 8, então não se preocupa com isso agora, tá bom? Fica tranquilo. Então eu tô só para aqui, ó, tô aqui, estava aqui nos caracteres, né? Finalizamos aqui, agora vamos aqui, ó, modificadores dos tipos básicos, né? Bom, então a tabela aqui dos tipos de dados com os modificadores é essa aqui. Nós temos aí o tipo char, que ele tem o tamanho de 1 byte, e a faixa de valores que ele representa é essa aqui. Se você usar o unsigned char, ele vai então partir de 0, aí ele vai de 0 a 255. Veja aqui é menos 128 a 127, por quê? Porque o 0 conta na parte positiva, então vai de menos 128 até mais 127. Eu não pode ir de menos 128 até mais 128 também, porque senão não seriam 256 valores, seriam 257 valores. O 0 conta como um valor a ser representado. Por isso que vai de 0 a 255 e não de 0 a 256, tá bom?
O signed char é a mesma coisa que o char, sem o unsigned, então aqui é com sinal, aqui é sem sinal. Se tu não colocar nada, ele considera que é com sinal. Aí você tem um int normal, que é 4 bytes, vai de menos 2 bilhões a mais 2 bilhões. O unsigned int vai de 0 até 4 bilhões. Tá? Então você vai ter aí o long, que nessa tabela do CANSI aqui, ele tem os mesmos 4 bytes, então não vai mudar muito do int, mas aí você, desculpe, você tem o long int, que daí vai ter 8 bytes. Tá? Então você tem aí que testar para o compilador que você tem. A gente vai utilizar a função sizeof, no final desse capítulo tem essa função, e a gente vai testar no nosso compilador qual que é o tamanho do inteiro, do int, tamanho do float, tamanho do long, aí fica mais fácil para você perceber. E aí você testa as variáveis. Tu vai lá, atribui um valor para ela e pede o valor de volta, pede para exibir o valor para ver se ela vai conseguir armazenar esse valor ou não. Tá? A maneira melhor de você fazer isso quer ver? Vamos fazer uma variável aí, vamos fazer um teste. Vamos pegar aqui, ó, uma variável inteira, pegar uma variável qualquer x e vamos atribuir um valor para ela aqui. Ó. Eu vou copiar aquele valor lá da tabela, que é 2 bilhões, 147 milhões, aqui, ó, e agora eu vou só mandar exibir. Opa! Printf %i, que é a máscara para exibir inteiros, e vou mandar exibir essa variável x. Olha o que vai acontecer aí. Exibiu. Mas se eu colocar, ao invés de 647, colocar 648, um a mais, olha o que acontece. Ó, ele já dá um warning, porque ele está vendo aí que tem muita coisa, e ele está dizendo que ó, é long para int aqui, tem algum problema aí. E ele já exibe o valor completamente errado. Na verdade, o que ele faz? Se vocês perceberem, é o mesmo valor, só que negativo. Tá? Do 648 negativo. Se a gente voltar para a tabela, ela está exibindo esse valor aqui. Então, o que acontece? Quando tu chega nesse valor aqui e tu soma 1 nele, ele volta para o início. Ele volta para... É como se fosse um círculo. Ele volta lá para o início do range de representação. Tá? Tanto é que quer ver que se eu fizer aqui, ó, vou voltar aqui, ó, se ao invés de... Vou colocar até, vou fazer assim, ó, voltar para o 7, né? Eu vou colocar mais 1. Aí vai dar o mesmo valor. Ó. Vai dar ali, ó, 648. Se eu fizer mais 2, tu vai ver que vai dar mais 2, vai voltar para 647. Vai dar menos ainda, só que 647. Então ele estoura a variável e volta para o início. Né? Então é interessante observar isso aqui. Então tem que tomar cuidado com o tamanho das variáveis que você vai utilizar. Beleza? No que diz respeito aqui a float double, você na verdade não tem tamanho de número. Ele pode armazenar qualquer tamanho de número, só que a precisão dos dígitos, né, vai ser aí de cerca aí de 6 dígitos para o float, 8 dígitos para o double, e o long double você tem garantia de precisão de 10 dígitos. Pelo menos essa aí é a definição do C padrão, né, do ANSI-C, né, que é o que está definido aí, certo? Bom, então tem a explicação disso tudo que a gente falou aqui agora, o unsigned e tudo mais, né? Então não precisa se preocupar muito com isso agora, só para saber que existe, tá? Mas tem que, quando você for trabalhar com números muito grandes, tem que lembrar disso, ó. Tem que ver se não vai estourar a variável, senão tem que pegar uma variável maior, ok? Também quem trabalha com dispositivos muito pequenos, com memória muito curta, então eu vou programar um programa em C que vai controlar o chip do controle de um ar-condicionado, por exemplo, né? Aqueles controlezinhos. Ou um controle de remoto de uma TV, que linguagem C dá para usar para isso tudo. Aí você tem que se preocupar. Então daqui a pouco faz sentido você, em vez de usar um inteiro, você usar um short, que é a metade do tamanho. Ele vai armazenar menos aqui, em vez de ir até 2 bilhões, vai até 65 mil, mas vai ocupar metade da memória. Então ele vai processar no dobro do tempo, né? Teoricamente, né? Dependendo do processador, mas mais ou menos ele vai aí ter uma velocidade com certeza mais rápida para processar uma conta somando 2 shorts do que 2 ints, certo? Então tem que lembrar disso se tu estiver trabalhando com dispositivos que tenham restrição de capacidade de processamento. Bom, vamos continuar aqui com as constantes. O que é uma constante? As variáveis podem variar. Durante a execução do programa, tu pode alterar o valor das variáveis porque elas estão na memória e você mexe e coloca o valor que você quiser. Se você tiver variáveis que não variam, né, você pode daí não usar uma variável, você pode usar uma constante. Qual que é a diferença? A constante ela é definida assim, ó, você vai definir ela lá junto com a definição das bibliotecas do teu programa, lá no início. Então você usa uma diretiva para o compilador, que é a hashtag define, vai colocar o nome da constante e aí o valor dela, tá certo?
Já vou dar exemplos aqui para vocês. Qual que é a diferença? Uma constante, ela processa mais rápido do que uma variável. Então, se você tiver, por exemplo, vou usar um cálculo, um valor do π, aquela, né, constante matemática π, que é 3,14, 15, 89 e tal. Então, o π não muda nunca. Então, eu posso criar uma variável chamada π e usar ela durante o meu código, ou eu posso criar uma constante chamada π e usar ela durante o meu código. Nesse caso, o mais inteligente é criar uma constante chamada π. Tá? Então, aqui você tem exemplos de constantes. Ó. Define max 100, uma constante inteira. Aqui uma constante float, 0,05. Duas constantes inteiras. Aqui LED 1, LED 2 em Arduino tem muito isso porque você tem as portas. Lá eu estou ligando o LED na porta 33. Então, você cria o nome o número da porta, você cria um nome atrelado a ele, ó, LED 1 é a porta 33, LED 2 é 34. Quer dizer, quando tu mandar ligar e desligar o LED 1, sempre vai ser na porta 33 que ele vai estar. Então tu cria isso como uma constante no início do código. Ou até constantes que são strings, tu pode criar com aspas duplas assim, tá certo? Qual que é a diferença então? Constante não varia, não pode variar, processa mais rápido e por convenção, isso não é obrigatório, tá? Mas por convenção elas têm letras maiúsculas assim, ó. Pode ver. Ó. Então, por convenção, variáveis são letras minúsculas e constantes letras maiúsculas. Para a gente, se tiver no código aí, lendo o código, quando tu vê que é letra maiúscula, tu sabe de cara que é uma constante, tá? Então, para tu identificar, fica mais fácil para o programador identificar. Tá certo? Então, já falamos de variáveis, já falamos de constantes. Agora vamos, e a gente vai ter exemplos de constantes aí mais para frente. Agora a gente vai falar aqui de funções de saída e funções de entrada. Vamos lá. Bom, funções de saída. Agora vamos falar do famoso printf, que é o que eu já mostrei para vocês antes aí, né? Fiz vários exemplos, mas agora eu vou sim explicar o que é cada um daqueles itens do printf. Então vamos lá. As funções de saída são funções que estão normalmente naquela biblioteca stdio, né? E que servem para você exibir coisas normalmente na tela, mas pode ser também em outros dispositivos. A mesma função, um printf, você pode, por exemplo, definir a saída padrão para uma impressora e mandar imprimir na impressora e assim por diante. Tá certo? Então assim, vamos começar pelas funções então, não pela printf, que é um pouco mais complexa, mas pela putString e pela putCharacter, né? O putchar aqui. Então put em inglês é colocar, né? Então você está aqui, puts é de putString. O que é uma string? É um filamento, é um conjunto de caracteres. Então é uma frase, é uma palavra. Então putString é para você imprimir uma palavra. Putchar é só para imprimir um caractere, tá certo? Então exemplos de putString aqui, ó. Puts abre parênteses, aspas duplas, a string que você quer exibir, fecha aspas duplas, então as strings abre com aspas duplas e fecha com aspas duplas. Tá? Se não fechar, dá erro. E aqui o parênteses que você abriu, tu tem que fechar também. E aí ponto e vírgula. Então essa aqui é uma estrutura de uma função. Funções, quando você vai usar uma função, é assim, é o nome dela, abre parênteses, fecha parênteses e no meio os argumentos separados por vírgula. No caso aí só tem um argumento, então não tem vírgula, porque é só um argumento. Se tivesse dois, eles têm que ser separados por vírgula. E aqui é um argumento que é uma string, portanto vai entre aspas duplas também, certo? Então assim que você faz para imprimir uma frase na tela. O putchar é só um caractere. Em C, quando é um único caractere que você está utilizando, você vai utilizar aspas simples. Então por isso que o putchar sempre tem que ser entre aspas simples para imprimir aqui. Tá certo? Então, essa aqui C é um caractere, sempre entre aspas simples. Qual que é a diferença? Eu não poderia fazer puts entre aspas duplas aqui, colocar apenas a letra C com o puts, daí poderia. Na tela vai aparecer a mesma coisa, o mesmo caractere C. Só que o C com aspas duplas é uma string, tá? Que é diferente, vocês vão entender lá no capítulo 8, 9 só, tá? Quando a gente for explicar isso, mas é diferente do caractere C. Uma string ele é um conjunto de caracteres que tem um controle diferente internamente na memória. Já o C, entre aspas, simples, ele é um caractere que é o quê? Ele é um inteiro. Ele é o C dessa forma aqui, se for tu pedir no printf, por exemplo, imprimir o valor numérico dele, ele vai imprimir lá o 97 é o A, 98 é o B, 99 é o número desse caractere C entre aspas simples. Então, quando é um caractere entre aspas simples, ele é um caractere da tabela ASCII que tem uma representação numérica por trás. Ele é um char, tá bom? E aqui temos exemplos, olha só. Então, ó, tu usa isso aqui no código, se tu pegar aqui, copiar isso aqui e colocar lá no replit, olha aí, ó. Colocar aqui, copiei e colei, só vou substituir aspas duplas, né? Eu já expliquei o porquê, porque dá uma zoada aí no código do... No código aqui faltou ponto e vírgula aqui, já
estamos incluindo aí o ponto e vírgula. Então, quando eu rodar aqui, ó, eu sou uma string e aqui ele imprimiu a letra C, ó, certo? Detalhe, o puts ele automaticamente já inclui um caractere de final de linha aqui, de início de nova linha, né? Então, veja que o C ele imprimiu embaixo aqui, certo? Se eu inverter essa ordem aqui, se eu mandar imprimir o caractere e depois a string, veja que ele vai imprimir tudo junto aqui, ó. Tá certo? Vai imprimir tudo junto aqui. Tá? Então tem que lembrar disso. Eu posso aqui incluir um caractere automaticamente aqui dentro, que é o /n. O /n é um caractere de nova linha. Então agora sim, quando eu rodar, aí sim ele pula a linha. Ó. O /n é um caractere especial. Sempre que tu tiver uma barra dentro aí de uma string, barra alguma coisa é um caractere especial, é um comando especial. O /n é de new line, nova linha. Tá? Então ele faz pular a linha, mas ele não é impresso na tela, ele só faz pular a linha. Se eu copiar aqui e colocar ó, vários /n, quando imprimir, ó, ele vai pular várias linhas. Percebe? Isso dentro de uma string você pode fazer. Aí você deve estar se perguntando, tá, e se eu quiser imprimir uma barra invertida? Quero aqui eu sou e aí uma barra invertida, né? Se eu quiser imprimir aqui, como é que eu faço? Porque se eu fizer assim, ele vai dar erro, ó. Né? Ó, ele vai dizer que não é um comando, né? Ó, eu sou uma, ó, ele não... Então, como é que quando você quer imprimir uma barra invertida, aí tu faz duas barras invertidas assim. Aí ele entende que você está querendo exibir o caractere barra invertida. Aí ele vai exibir, eu sou uma barra invertida, ponto de exclamação. Tá certo? Isso está tudo explicado na apostila aí. Bom, vamos voltar aqui. Então, puts e putchar. O putstring a gente usa de vez em quando, mas se você colocar aqui um printf, vai funcionar também. Tá? Já vou explicar porque agora justamente vem o printf. Então a função printf tem o seu nome da letra print, de imprimir, né, em inglês, e f de function. Function, que é a função de impressão, print function. O que ela faz? Ela imprime, só que ela tem uma característica especial em relação a putstring, porque a printf ela consegue imprimir valores de variáveis também através das famosas máscaras do printf. Como é que funciona isso? Olha só, se você pegar o printf e só fizer desse jeito aqui, se você só imprimir uma string, porque o primeiro argumento dela, e é o único obrigatório, é uma string, então tem que vir entre aspas duplas. Então isso aqui funciona. Isso aqui vai ser impresso na tela, vai aparecer na tela e isto foi impresso na tela. Isso funciona. Tá? A diferença então do printf só é que ó, aqui... Se eu tirar os /n's aqui também, ó, isso foi impresso na tela e ele continua, eu sou uma, né, aqui uma barra invertida nesse caso aí, tá certo? Vou colocar aqui, eu sou uma string. O puts, ele tem essa característica aqui de ter um /n automático no final dele aqui, fazendo com que a linha pule. Então, se eu quiser fazer isso com o printf, ó, printf não tem. Tá? O printf ele deixa tudo junto. Então, eu preciso manualmente colocar aqui o /n no final. Tá? Então, só um detalhezinho do puts para o printf. Tá? Mas a grande vantagem, voltando aqui para o printf, é o quê? Veja, então o printf substitui o puts. Tu pode sempre usar printf, nunca usar puts e não vai ter problema nenhum. Tá? Mas se você quiser fazer isso aqui, por exemplo, exibir o valor de uma variável na tela, variável idade, que é uma variável inteira, aí sim tu precisa do printf, o puts não vai conseguir. Então o printf faz o quê? Você vai pegar o primeiro argumento, que é a string, que vai estar entre aspas duplas, sempre. Vamos voltar aqui para explicar aqui. Ó. Então tu vai pegar aqui, vamos pegar uma variável int idade, que é minha idade aqui, 22 anos, olha só, né? Que tal? Então aí você vai colocar aqui, ó, printf, você vai daí nas aspas duplas colocar aqui %i ou %d para imprimir um inteiro. E o segundo argumento aqui vai ser a variável que você quer imprimir, que é a variável idade. Ó, e aí ele vai imprimir 22. O mais legal é que você pode misturar o texto aqui. Ó. Minha idade é 22. E pode colocar inclusive assim, 22 anos. Opa! Anos aqui, ó, 22 anos. Ó, vou puxar mais para o lado e ele vai imprimir. Veja, então ele vai fazer o quê? Ele substitui essa máscara aqui pelo valor desse primeiro argumento. Tem que ser, esses argumentos são separados por ponto e vírgula. O primeiro argumento é sempre uma string entre aspas duplas. O segundo argumento pode ser valores, pode ser inclusive valores inteiros aqui, ó. 77, vai aparecer minha idade, é 77 anos. Tá? Se tu colocar aqui o nome de uma variável, idade mais 1, ó, vai imprimir o quê? 23.
Ó, ele fez a conta aqui, que é o valor da idade, 22 mais 1, 23, não tem problema. Pode colocar também. Tá certo? Mais legal do que isso ainda é que eu posso ter aqui, ó, vou colocar assim, ó, idade, 2 pontos, 22 anos. E aí eu vou colocar aqui percente, outro percente, percente I. Ó, estamos em percente I de novo. Vou aumentar aqui, ó, vou colocar o ano aqui, ó. Entidade, ano igual 2020. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui ano, olha só. O que vai acontecer agora? Rodei, ó, idade 22 anos, estamos em 2020. Vou rodar de novo aqui, ó, idade 22 anos, estamos em 2020, tá? O que ele está fazendo aqui? Ele pega essa primeira máscara e substitui ela com o valor do primeiro argumento depois da string, ou seja, o segundo argumento da função. Essa segunda máscara ele vai substituir com o segundo argumento depois da string aqui, ou seja, o terceiro argumento da função, o ano. Então, esse aqui vai com esse aqui com esse aqui. Se eu tiver 10 máscaras aqui, eu vou ter que ter 10 argumentos aqui também, certo? De novo, pode ser inclusive um número aqui, ó. Pode ser, sei lá, 100. Quando eu rodar, ele vai substituir por 100 aqui, ó. Né? Estamos em 100. Né? Não vai ficar muito legal isso aqui, né? Ó, estamos em 100, mas ele substitui, ele faz o que você está mandando. Tá certo? Então tem que lembrar disso aqui. Tá bom? E aí vem um detalhe. Cada tipo de dados aqui tem uma máscara que você vai utilizar. Cada tipo de dados tem uma máscara. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Agora eu vou fazer um float peso, que é igual ao meu peso aqui, ó, 85,4 quilos, por exemplo. Eu vou colocar aqui printf idade, tantos anos, eu vou colocar um /n, peso, 2 pontos, e agora eu vou fazer percent %f. Então o legal é que é fácil de lembrar, porque percent %i para inteiro, percent %f para float. Né? E aqui eu vou colocar o meu peso, ó. E agora eu vou rodar. Então, ó, idade 22 anos, peso 85,4 quilos. Lembra da aproximação do float, que são lá 6 casas depois da vírgula? Então aqui já deu, ó, na sexta casa ele já deu uma zoada. Ora, eu atribuí 85,4. Por que ele colocou esse 2 a mais? É perda de precisão do float. Se eu quiser uma precisão maior, eu vou ter que colocar aqui um double. Tá? Se isso aí fizer diferença no meu cálculo, dei um double, aí ele não tem esse problema de precisão. Tá certo? O double vai ter a precisão com problema a partir lá do... deixa eu ver aqui, ó. Double vai ter a precisão... Double aqui não vai ter problema de precisão. Deixa eu ver, já vou explicar para vocês o que é esse ponto 20 F que eu coloquei aqui, ó. Mas ó, o double vai ter a precisão de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 casas. Na 15ª casa ele começa a perder a precisão. Isso aqui por quê, pessoal? Isso aqui é pelo jeito que digitalmente, dentro da lógica binária, os números float são representados. Tá certo? Isso aí não cabe aqui para o escopo do nosso curso, porque curso introdutório, né? Mas se tu quiser ir a fundo, dá uma procurada em material. Se quiser me perguntar sobre isso, eu posso fazer um vídeo específico mostrando matematicamente, que nem fiz do capítulo 1, lá, a conversão binária, como é que funciona essa representação binária de números float para entender o porquê que isso acontece aqui. Tá bom? Mas acontece. Então agora aqui vamos só simplificar a nossa vida. Veja. Se eu tiver aqui só o percent %f, e ó, esse ponto 20 aqui você já vai entender. Se eu tiver só o ponto F aqui, olha o que acontece. Ele exibe, vou manter o float aqui, ele exibe 6 casas depois da vírgula por padrão. Se eu quiser menos casas depois da vírgula, ora, peso não faz sentido ter 6 casas, normalmente é 2 casas e olha lá. Se eu quiser uma casa só, eu vou fazer percent %1f. Por que ponto 1? Porque eu estou dizendo que depois do ponto eu quero uma casa, então depois do ponto vai dar uma casa. Se eu colocar ponto 2f e rodar, ó, ele vai ter 2 casas depois do ponto. Tá? E por que tem esse ponto aqui? Eu posso ter aqui antes também. Ó. Se eu, por exemplo, colocar aqui 8.2f, ele vai me colocar 2 casas depois do ponto, mas no total o número vai ter 8 casas, 8 caracteres como um todo. Quer ver? Ó, isso aqui, ó. Pegar aqui, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aqui, ó.
Ó, ele tem um espaço antes de começar a máscara, depois do 2 pontos aqui tem um espaço, depois ele imprimiu o caractere com 8. Né? Se eu colocar aqui com, tirar isso aqui, aí ele vai usar o tamanho que precisar. Né? Por que é interessante isso aqui? Ó? Isso aqui funciona com os inteiros também, só que o inteiro eu não vou ter ponto alguma coisa, mas eu posso colocar %8i, ele vai usar 8 espaços para imprimir esse número. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse foi o número impresso com %8i. Tá certo? Por que isso é importante, é legal? Porque eu posso ter situações assim. Ó. Vamos supor que eu estou trabalhando com preço de produtos. Eu tenho preço 22.22, float aqui também. Eu tenho o preço 2, que é, por exemplo, 185.4, né? E tem o preço 3, poderia ter feito na mesma linha, eu vou fazer separado assim, ó, que é, sei lá, 21.185.32 aqui. Ora, se eu pegar aqui e representar esses caras aqui, ó, veja, se eu só fizer o ponto, se eu fizer só ponto F, eu posso fazer assim, ó, %F, se eu fizer só %F assim, ó, vai ficar tudo embolado, né? Ó, preço 2 e preço 3. Se eu fizer só isso aqui, pessoal, olha só, vai ficar aqui, eu coloquei 4 %Fs. Ó, não, %F, coloquei 4, por isso que ele reclamou ali. Ó, se eu fizer assim, vai ficar tudo embolado, ó, um colado no outro, não faz sentido. Vamos colocar aqui um /n aqui, ó, %F barra n, %F barra n, %F mais um /n. Então aqui, ó, agora ele imprimiu os números. Só que olha como é que ele imprimiu os números. Tudo zoado, né? Com 6 casas depois da vírgula, perdendo aí, né? A questão da precisão fica zoada aqui, ó, porque o 22.22 vira 21.999. Quer dizer, matematicamente é praticamente a mesma coisa, mas veja como ele perde a precisão. Então, o que eu quero fazer? Eu quero imprimir tudo com 2 casas depois da vírgula. Então, eu vou colocar tudo ponto .2 aqui, ó. Ponto .2f, que é o padrão para preços, é assim, ponto .2f. Agora sim, ó. 22.22, 185.40 e 21.185.32. Mas num relatório, normalmente é legal a gente alinhar isso aí à direita, num relatório de preços. Então, para não ficar bagunçado assim, ó, o que eu faço? Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou fazer um printf aqui, ó, só com /n para separar os dois aqui. Ó, tá? Agora aqui, ó, esse aqui de baixo eu vou fazer assim, ó, 8.2f. Só vou colocar o número 8 aqui, ó. Olha aí a diferença. Olha a diferença que dá. Então aqui é %8.2f. Olha a diferença que dá. Legal? Então o 8 vai forçar esse número a ser impresso sempre com 8 caracteres, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? 8 aqui. Esse aqui também com 8, esse com 8, ou seja, né, aqui quase, claro, se for um número maior que 99.999, vai estourar também. Então você pode colocar mais, pode colocar 10, 11, 12, quantos vocês quiserem. Aqui, 12.2, ó. Tá? Mas aí ele vai sempre alinhar, vai ser impresso aí sempre alinhado e vai ficar alinhado à direita. Tá bom? Se você quiser também, você pode colocar um mais aqui, %mais. Porque se você tiver números negativos, vamos supor que o preço seja menos 185. Ele sempre vai aparecer como menos, ó, menos 185 aqui. Tá? Menos 185 aqui também. Se você quiser que nos números positivos apareça o caractere mais, tu pode colocar mais depois do % aqui, ó. Que daí ele vai aparecer também como mais, ó, mais. Tá? Aí os positivos aparecem com mais, os negativos continuam, obviamente, aparecendo, mesmo que tu bote mais aqui na máscara, né? Nesse do meio aqui está mais também, só que daí, como é número negativo, ele aparece negativo. Ele força a aparecer o sinal, sempre. Quando é negativo, ele aparece por padrão, quando é positivo, ele mostra o número positivo também. Tá certo? Mas o padrãozão que nós vamos usar sempre aí é o %.2f, né? Resolve 99% dos casos. Ou %.4f, quando tu quer mais precisão. A não ser que tu trabalhe com software de engenharia ou coisa assim, que tu vai ter lá 6, 12 casos depois da vírgula ou coisa assim. Tá bom? Legal? Voltamos aqui para o Word, então. Para o nosso livro. Então tá aqui, exemplo aqui de percentidade, expliquei tudo como é que funciona. O char, você vai ter aqui, no char você vai ter, isso aqui é legal de explicar, o char você vai ter também a impressão com %S, com %C, aliás, que é o char. Vamos mostrar aqui. Ó. Só substituir aqui as aspas, fica zoado quando a gente copia e cola, tá? Então eu vou tirar aqui, agora deu.
Rodei. Olha só que legal. Idade recebe, ou idade aqui, né, impresso, o sinal de igual é impresso na tela. Idade 65. Por que é 65 se na idade a gente atribuiu o A? Por causa daquilo que eu falei, ó, pessoal. O A, entre aspas, simples é um caractere e o que vai para dentro da variável é o valor numérico da tabela ASCII, que do A maiúsculo é 65. Se fosse do arroba, lembra que o arroba é o 64. Tá? Agora, se você aqui colocar um %C, ó, você vai poder exibir daí o caractere. %C exibiu o caractere. Tá? Então você pode colocar aqui %D. Vou colocar aqui, ó, mais uma flechinha aqui, ó. Ou vou só colocar outro igual também aqui, ó. Eu vou colocar outro %C dessa vez, ó. Aí eu vou colocar duas vezes a mesma variável, idade e idade, ó. Esse %D a idade essa aqui vai ser exibida aqui e essa idade aqui vai ser exibida aqui. Só que, ó, é a mesma variável, 64 e com arroba, tá? Aqui também, ó, esse arroba é o 64, então eu posso colocar entre aspas simples arroba, como estava, eu posso colocar o número 64, ele vai continuar exibindo 64 e arroba aqui, ó. Tá, eu posso, ó, colocar numericamente aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, 97, ele vai aqui matematicamente no %D ou %I, tanto faz aqui, vai exibir 97 e depois aqui no igual aqui, ele vai exibir o caractere ASCII da tabela aqui é representado por 97, que é o A minúsculo. Então, rodei aqui 97 e A minúsculo aqui. Certo? 97 e A minúsculo aqui. Legal? Então, lembra disso. Tu pode atribuir valores aqui, inclusive isso aqui poderia ser um char sem problema. Ó, tá? O char que daí vai receber um valor numérico e vai continuar imprimindo 97A sem problema nenhum. Ok? Tranquilinho. Voltamos então, agora sim, olha só. Outro exemplo aqui, ó, tenho %D anos e quero chegar aos %D anos, com A1 e A1, são dois inteiros aí, né? Este pode ser o %C da questão, né? Aqui o V1 teria que ser uma variável aí inteira, né? Ou um char, né? Para poder ter o caractere aqui, que deve ser o caractere X, né? O X da questão, X maiúsculo, né? Tá escrito aqui, se V1 é uma variável do tipo caractere com valor X maiúsculo, então a execução D, né, vai gerar a frase, né? Este pode ser o X da questão. E assim funciona. Então, vou colocar aqui, ó, entre aspas duplas aqui, para ficar claro que é a frase X da questão. Né? Ponto. Então, observe que cada tipo de variável tem sua própria sequência de formatação. Basicamente é isso, pessoal. %C, caracteres. %D ou %I, variáveis decimais, né, com sinal, ou seja, variáveis inteiras. %U vai representar, vai fazer a representação decimal sem sinal, certo? %O, variável com representação octal, tá? Que a gente nem estudou, né, no capítulo 1 octal, porque é uma coisa muito, muito rara aí de se usar. Mas o %X é legal que exibe hexadecimal, tá? Então, se a gente vier aqui para a idade e representar, vamos agora colocar aqui, vamos tirar isso aqui, vamos colocar %U e %X, ó. Olha o que vai acontecer. 97, 61. Vamos pegar um número aqui que deu deixa eu ver, 200, acho que dá, no hexadecimal dá letras. Ah, eu usei char, daí ele se perde aqui, ó. Porque o char ele vai de menos 128 até 127, né? Vamos usar um int aqui, ó. Agora assim, ó, 200, ó, o %U, que é o normal, o decimal sem sinal e tal, ele vai ser o 200, que eu coloquei, né? E o X é o C8, que é a representação em hexadecimal. Se você não sabe o que é hexadecimal, assiste o capítulo 1 lá, que eu li o vídeo do capítulo 1 e lê o capítulo 1 e assiste o vídeo que a gente explica lá em detalhes. E aqui, pessoal, se eu colocar um X minúsculo, vou separar aqui com 3 pontinhos. Agora, 3 pontinhos, X, 3 pontinhos e agora %X minúsculo. Vai ser o mesmo hexadecimal, eu tenho que daí colocar mais a variável aqui de novo, né? Tem que ser ele para cada máscara um argumento depois aqui. Então rodei, ó, o X minúsculo vai ser a mesma coisa, só que com as letras minúsculas daí do hexa. Então, em vez de C8 maiúsculo, C8 minúsculo. Vamos pegar um número grandão aqui, ó, 2.000 milhão, 2 milhões. Vamos ver quanto vai dar. Olha aí, ó. Então aqui, ó, deu aqui, vamos rodar aqui, ó. 1E8480 deu poucas letras, né? Eu quero um número com mais letras aqui, ó, em hexa. Vamos ver. Agora sim, um monte de letra, ó.
Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 75 BCD 15. 75 BCD 15 daí com as letrinhas minúsculas, se o X for minúsculo, tá bom? Então, veja, você consegue ter um conversor automático para hex aqui direto no printf, certo? Vamos voltar para cá. Você tem aqui o que mais? %f para float, %e para imprimir o valor em notação científica e %g é o formato geral. Escolhe a representação mais curta entre %f e %e, que é o científico. Então vamos voltar aqui só para vocês verem esse número aqui, ó, na representação e científica. Vamos agora pegar aqui, fazer ele float. Fazer 1, 2, 3, 4, ponto, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos fazer só 2 aqui, ó. Fazer aqui %e e %f. Então, ó, na notação científica, ele dá aqui assim a 1.234568. Veja que o 68 ele arredonda aqui e coloca E na mais 3, né? Por causa da esse E na mais 3, quer dizer que esse ponto aqui ele vai ainda 1, 2, 3 vezes. Vai dar 1.234 e vai, que é o caso aqui, que é a notação científica. E aqui o número normal daí. Então aí você pode ter as várias possibilidades, e aqui se eu usar daí, em vez do %e usar o %g, ele escolhe a representação mais curta, né? Que agora é só uma variável. Então a mais curta é essa aqui, né? Então ele simplesmente escolhe a representação mais curta para o número que é padrão aí, nesse caso 2 casas depois da vírgula. Não importa aí o valor que tem, né? Olha aí, ó. Certo? Aqui ó, ele tira uma casa só depois da vírgula, então ele faz uma representação curtinha aí, apertando o número máximo possível, né? Ó, se for um número muito grande aqui, ó, daí ele coloca daí em notação científica, mesmo com o %g, tá certo? Então o %g ele vai números normais aqui, ó, 22.22, ele vai colocar normal, né? Mas passando de um determinado tamanho aqui, ó, ele começa, né, ele arredonda para trás, e se passar de um determinado tamanho para frente, ele vai até 6 dígitos aí numéricos. Aí ele começa a colocar aí veja que o número grandão aqui, ó, ele representa, né, só que aí, claro, com a aproximação aí, né? Então, veja que interessante isso. Bom, seguindo aqui, vamos lá. Temos aqui, então, isso aqui vale a pena vocês darem uma lida em tudo, tá? Mas, ó, por exemplo, %12.3f é o quê? Já comentei com vocês, ele vai imprimir um número com 12 caracteres no total, incluindo o ponto como caractere, ele conta o ponto como caractere, e 3 casas depois da vírgula, tá certo? E aí ele inclui espaços antes do número, tá certo? Eu esqueci de falar uma coisa antes, só para complementar. Olha aqui que legal isso aqui, ó. Quer ver esse número maluco aqui, ó? Vamos reduzir ele, porque está muito maluco também. 22.22. Ó, se eu colocar aqui %f, ele imprime com 6 casas depois da vírgula. Se eu colocar %.2f, ele imprime com as 2 casas depois da vírgula. Se eu colocar %8.2f, %8.2f, 8 caracteres no total, né? Sendo que espaços em branco. Se eu colocar o mais, ele força a incluir o sinal mais, né? Certo? E se eu colocar o 0, ele vai ele força preenchimento de zeros à esquerda. Tá? Então 08.2f gera esse evento aqui, essa situação de colocar zeros aí, forçadamente à esquerda. Se eu colocar mais 0,8.2f, daí ele vai fazer o quê? Ele vai ainda colocar os zeros, mas ainda colocar o sinal de mais na frente também. Daí o mais ele coloca antes de tudo. Tá bom? Então tem um monte de possibilidades do printf, que a gente usa pouco esse tipo de coisa, mas é bom saber que existe. Tá legal? Aqui vários exemplos, ó. Então, ó, printf, %f imprime com as 6 casas, .3f com as 3 casas, .2f com as 2 casas, .1f com a 1 casa, 6.2f imprime 1.23, né, colocando os espaços à esquerda, que nem a gente explicou, e aí tem todas as explicações aí. Certo? Então, ó, %06.2f vai ser essa situação de 001.23, com 6 casas aqui, né, e assim por diante, tá certo? E aqui para finalizar, pessoal, estamos quase finalizando, eu tenho aqui os comandos, então, do printf, que assim como /n pula uma linha, eu tenho outros aqui, ó.
o barra N está aqui, você tem barra V, que é a tabulação vertical, o barra barra, que é imprimir aquela barra, o barra aspas, que vai imprimir a aspas dentro da string, o barra A, que é um bip sonoro, se você tiver o bipzinho dentro da tua CPU do computador, ele vai emitir o bip quando tu rodar isso aqui, tá? E assim por diante, tá? Então vale a pena testar isso aqui, certo? E agora vamos para as funções de entrada. Sei que a aula está ficando bastante longa, tá? Mas já estamos terminando. Vamos lá, funções de entrada. As funções de entrada são mais simples agora do que o printf, porque elas servem apenas para capturar os valores. Então, a gente tem basicamente a getS e a getChar, getString e getChar. Então, getChar para capturar um caractere, getS para capturar uma palavra, uma frase inteira, tá certo? Então, como é que eu uso elas? Eu uso assim, ó, você dá um puts aqui para imprimir para o usuário, informe a palavra. E aí você dá o gets P1 para capturar essa palavra. Você dá o puts P1 para exibir essa palavra que você capturou. Tá certo? Isso aqui você pode enfrentar alguns probleminhas em alguns tipos de compiladores online, porque tem a questão de vírus e você, quando digita alguma coisa, você pode injetar um comando malicioso para danificar o servidor. Então, esse tipo de coisa aqui, ó, tá? E também não se preocupe agora com esse P1 desse jeito aqui, porque isso aqui é uma string que a gente vai ver só lá no capítulo 9. Mas é só para dar um exemplo aqui de uma captura de uma frase inteira, tá? Eu vou colocar aqui, ó, vocês vão ver que aqui, por exemplo, no replete, olha o que vai acontecer aqui, ó. Quando eu rodar isso aqui, ó, ele vai dar um monte de warning aqui por conta desse gets aqui. Mas ele vai rodar, vai dizer informe a palavra, que é o que eu dei o puts aqui, ó, ele exibiu isso na tela. Está dando o gets aqui em P1, eu vou digitar aqui o meu nome, vou dar um enter e ele vai exibir o nome Ricardo ali. Então esse aqui é o que eu digitei, quando eu dei um enter ele exibiu no puts aqui o meu nome. Tá? Eu posso fazer aqui, por exemplo, o printf aqui, ó, seu nome é %s, tá? E aí eu vou colocar aqui o P1, que é a minha variável. Então o %s é a máscara do printf para exibir strings. Tá? Então, quando eu rodar isso aqui, ó, ele dá os warning por causa dos gets aqui, daí informe a palavra. Vou colocar o meu nome, Ricardo. Ó, Ricardo, ó. Daí ele imprime, seu nome é, e ele imprime o Ricardo aí, tá? Se eu colocar aqui, ó, Ricardo Antonello, ele vai imprimir seu nome é Ricardo Antonello. Então, ele captura strings, mesmo com espaços aqui, tá bom? Só no replete tem esse probleminha de ele dar esse erro aqui. Ele pede para usar uma outra função chamada fgets aí tal, que você tem um controle melhor do string, do fluxo de entrada. Então não precisa se preocupar com isso agora, mas só para saber que existe. Então esses são exemplos de funções de captura. O que a gente vai usar na maioria dos exercícios nos próximos 2, 3 capítulos, que é o que você precisa saber com toda certeza e no detalhe, é o scanf. Que o scanf daí trabalha para pegar números. O getChar é para caracteres e o getS para frases inteiras. Então, esse scanf você vai aí sim usar bastante, tá certo? Então, vamos voltar aqui para a função. Então, nós estávamos aqui no getS e getChar, começamos agora as funções de entrada, e agora vamos finalizar com o scanf. O scanf ele é muito parecido com o printf, tá? As máscaras são as mesmas, mas basicamente o que a gente vai usar é o seguinte, ó. E aqui tem o detalhezinho do e-comercial, tá? Vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Tá? Tem até jeitos complexos assim, tá? Mas basicamente, ó, o scanf aqui, ó, esse aqui, ó, ele vai capturar uma variável do tipo aqui inteiro, né? Vamos dar um exemplo aqui direto aqui para ficar mais fácil de entender. Então, olha só. Tem uma variável idade. Tenho aqui um puts, usar um printf para não dar o enter no final, porque o puts aqui, ó, quando eu faço idade assim e rodo, opa, aqui, deixa eu tirar esse gets aqui, ó. Quando eu rodo, ele pula já uma linha. Então, quando eu der o scanf aqui, ó, scanf, eu quero capturar um inteiro, então é %i ou %d que eu vou usar, e comercial e o nome da variável que é a idade. Então, tá aqui, rodei. Ó, idade, eu vou digitar alguma coisa, no caso aqui o número, ele está embaixo, porque o puts tem o /n automático no final. Então eu vou substituir pelo printf por esse motivo. Agora quando eu rodo, o meu cursor para eu digitar a minha idade está do lado ali, né? Porque o printf não tem aquele /n automático no final, então é mais indicado o printf. Rodei e terminou.
Quando eu faço isso, vejo que o scanf ele permite eu digitar alguma coisa e aí ele vai armazenar na variável idade o valor que eu digitei. Se eu der um printf aqui, ó, você informou percent e anos e colocar a idade aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, 22 é 22, se eu colocar 77 é 77, certo? Então o scanf vai ser assim para inteiros. Se eu tiver, vou copiar isso aqui, ó. Se eu tiver um float x aqui, ó, vou imprimir aqui o float, ó, é %f que eu vou usar, x aqui, você informou daí %f aqui também, ó, com x. Veja que o %f vai imprimir com 6 casas depois da vírgula, então idade 22, você informou 22 anos, ele já, ó, esse float, como eu não dei o /n, ele já escreveu aqui do lado, ó, veja que feio isso. Então tem que lembrar de dar, vou dar 2 /n aqui, ó. Rodei de novo, 22, agora ele pulou 2 /n, ó. Float, vou colocar 3.141589. Ó, você informou 3.141589 anos, as 6 casas depois da vírgula. Eu esqueci de tirar os anos aqui. Tá? Então ele vai funcionar perfeitamente. Só que tem que lembrar de colocar aqui o e-comercial antes do nome da variável e o %f. Ah, por que tem que colocar o e-comercial? O e-comercial é um operador que ele está mandando para o scanf, não a variável em si, ele está mandando um endereço em memória, onde o scanf vai escrever na memória RAM do computador aí o que você digitou do teclado. Por isso que tem que ter o e-comercial aí nessa variável. Tá? O scanf foi programado assim, tem que ter o e-comercial. Se você esquecer o e-comercial, vai dar problema. Ó, ele vai dar erro aqui, vai dar um warning. Aí quando tu vai digitar, ele vai, ó, 321 ele dá erro. Ele não exibe aqui o valor. Então, eu vou voltar aqui agora 22 e 321 e agora ele funciona perfeitamente. Tá? Com as 6 casas depois da vírgula. Certo? Então, scanf, %f, %i é o que a gente mais usa. %c para caractere, tá? E %s para string. Detalhe, string eu vou deixar para vamos deixar para ver lá no capítulo mais para frente, que é onde a gente vai trabalhar com strings. Nos exercícios propostos nem tem strings aí também para capturar, porque a gente sabe que não é o caso agora, né? A gente tem que deixar isso aí para entender melhor quando a gente for trabalhar com vetores, porque strings são vetores de caracteres em C. Aí vai ficar mais claro para vocês lá no capítulo 8, 9. Certo? O scanf pode inclusive trabalhar de maneiras complexas assim. Olha que legal isso aqui, ó. Se você for fazer uma calculadora, por exemplo, ó, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui N1, N2. Vou fazer aqui um char, que é a operação. E aí você aqui, vou fazer aqui um printf, sei lá, calculadora, 2 pontos, só para ter alguma coisa aparecendo na tela. Aí você faz assim, %i, %c, %i. Aí você faz e-comercial N1, e-comercial OP, que é o caractere, e e-comercial o N2. E ele vai saber como é um caractere que a gente vai digitar. Quer ver? Ó? Quando eu der um printf, ó, %i N1, %n1. Agora eu vou colocar aqui um /n, n2, 2 pontos, /n, n, ó, fica tudo junto. Na hora de imprimir isso aqui vai ser a nova linha, então ele só vai imprimir o n2 embaixo. %i de novo. Você veja que ele separa aqui, ó, quer ver? Ó, quando eu rodar agora isso aqui, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer 2 mais 3. Olha o que ele faz. Ele consegue separar, ele armazena o 2 no N1, ó, N1 é o N1 aqui e essa máscara aqui é o N2. Então ele consegue separar por conta do caractere no meio, ele identifica que é um caractere e o caractere ele guardou em OP, no char, e os outros ele guardou certinho no N1 e N2. Isso aqui, lá no capítulo 5, a gente vai utilizar para fazer uma calculadora também. Aqui no capítulo 4, se não me engano, tem exercícios propostos de calculadora que a gente pode fazer também. Beleza? Legal? Daí você faz 2 mais 2, 2 menos 2, 2 dividido por 2, enfim, subtração, multiplicação e assim, e outros caracteres também que você pode usar, fazer potência e tal, a gente vai fazer isso, ok? Bom,
Finalizada essa parte aqui, então, deixa as dúvidas nos comentários. Vamos aqui para finalizar o capítulo com os operadores. Então, agora voltando aqui para a parte de operadores, terminamos o scanf aqui. Vamos agora para operadores. Então, aqui nos operadores, nós temos aqui os operadores tradicionais, que é o mais, menos o asterisco para multiplicar, a barra para dividir, certo? E aqui nós temos que salientar uma situação importante, que é a divisão inteira para a divisão ponto flutuante. O que ocorre? Tem que tomar cuidado, porque 5 dividido por 2, desse jeito, o que o compilador em C pressupõe? Tá? Ele pressupõe que tu está tentando dividir 2 inteiros, e para ele, operação com 2 inteiros, o resultado é inteiro. Logo, ele perde a precisão. Vamos explicar isso aqui com o código. Então, olha só. Vou fazer direto só um printf aqui, ó. Vou fazer tudo %i. %i, que é um inteiro aqui. Olha só. 2 mais 2, ele vai imprimir na tela ali 4, certo? Imprimiu 4, perfeito. Está ali o 4 impresso, certo? Se você imprimir aqui 2 vezes 2, 2 vezes 3, está dando o 6. Perfeito, 2 vezes 3. Se tu fizer a divisão por outro lado, o que acontece? Vamos fazer a divisão aqui de 5 dividido por 2. Era para dar 2,5, mas ele está dando 2. Por que está dando 2? Pelo seguinte, primeiro que tu está imprimindo um inteiro aqui, ó. Você está exibindo um inteiro. Segundo, que ele não tem como dar 2,5 aqui, porque tu está, na verdade, fazendo uma conta entre 2 inteiros. Conta de inteiro com inteiro, o resultado é inteiro. E ele perde a precisão nesse caso aqui. Então, o que você teria que fazer aqui? Você teria que fazer ou 5.0 ou 2.0 ou os dois 5.0 dividido por 2.0. Só o fato de você colocar o ponto zero, tu já demonstra para o compilador que esse é um número do tipo ponto flutuante, não do tipo inteiro. Como as variáveis, certo? Variável inteira e ponto flutuante. Então, o ponto zero, matematicamente, 2 é igual a 2.0, matematicamente. Mas na programação, não. 2 é inteiro, 2.0 é float. Então, aqui ele vai fazer uma conta sendo ou um ou outro ponto zero, ou os dois, aí o resultado vai ser float. Então, aqui, quando eu rodar, ó, ele vai, na verdade, vai dar um erro maluco aqui. Por quê? Porque ele calculou um float aqui e você tentou exibir como inteiro. Então, agora eu preciso exibir como %f. Aí ele vai dar certo, 2.5. Tá certo? Mas se eu exibir como %f e só fizer 5 sobre 2, ele dá erro, porque o cálculo aqui vai ser inteiro, certo? Vou fazer com variáveis para tentar explicar de novo. Então, ó, int i, que é um inteiro. Se eu fizer 5 dividido por 2 e mandar exibir esse inteiro aqui, ó, vou exibir o i. Ó, exibir o i. Vou chamar de x aqui, ó. Senão o %i pode confundir. Chamei x, ó. Dá 2, 5 dividido por 2. Se você fizer aqui 2.0, continua dando 2. Por quê? Porque você fez o cálculo aqui e virou um cálculo float, mesmo fazendo 5.0 aqui, ó. Só que o float, quando tu atribui para uma variável inteira, ele perde a precisão. E aí você está imprimindo aqui, não está dando erro, está imprimindo 2. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso primeiro fazer o float aqui, e aqui f, e agora rodei, está dando 2,5. Mas detalhe, se fizer assim, continua dando 2,5. Agora, se fizer assim, vai dar só 2. 2.000. Por quê? De novo, 5 inteiro com 2 inteiro, o resultado inteiro. Ele faz o cálculo em inteiro para depois atribuir 2 para o x. E aí fica 2.000. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, tá bom? Muito cuidado com isso aqui. Lembre-se que tu vai fazer uma divisão, na prática, quando vai dividir por algum número, sempre divida pelo número 0.0, que aí você nunca vai ter problema. Na multiplicação isso não acontece porque a multiplicação nunca está quebrado, né? Então não tem problema de multiplicação entre inteiros, né? Agora divisão é que pode dar problema, então lembra disso. Outra coisa, resto da divisão. O resto, quanto que é o resto da divisão? Nossa, que difícil. O resto da divisão de 7 dividido por 3. Ora, 7 dividido por 3 vai dar 2 e sobra 1. Né? Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Int. Resto dividido aqui. Ó. É um inteiro. Resto. Ó, 7 dividido por 3. Aliás, 7 dividido por 3 dá 2. Ué. Não, 7 dividido por 2, desculpa.
eu estou fazendo, tô ficando maluco. Digo, ué, tô maluco? Não, é que eu fiz dividido mesmo. Veja, vamos lá, calma. 7 dividido por 3, 7 dividido por 3 dá 2. Na verdade, dá 2 ponto, né? Alguma coisa, 2,33, né? Mas não é o dividido. Eu quero, na verdade, o resto. Tá aqui, ó. Resto. 7 resto da divisão por 3. Ora, 7 resto da divisão por 3 dá 1. 1 é o resto. Vou fazer 5 por 2, acho que fica mais aqui, ó, também, ó. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4. E o resto é 1, né? Na divisão inteira. Então, 5 dividido resto da divisão por 2 dá 1. Então, esse é o operador de resto. Certo? A gente ocupa muito isso aqui quando a gente for fazer o algoritmo para conversão binária. Lembra do capítulo 1? Que lá tu vai pegando os restos, inverte os restos lá para fazer a conversão decimal para binária. A gente vai fazer isso com programação, e daí a gente vai usar esse operador resto. Veja que não tem nada a ver esse percentual aqui com o percent que vai dentro do printf, tá? Ou dentro do scanf. Tá? Então é um operador matemático que vai fora das coisas aqui. Mas tu poderia fazer isso aqui, se quiser colocar direto aqui, ó, vai funcionar igual. Tá? Vai funcionar igual e vai dar 1 também. Legal? Então, explicado agora aqui, voltando essa parte aqui da divisão inteira, explicada a parte da divisão decimal. E agora aqui a divisão, o resto também, que a gente já explicou aí para vocês. Beleza? Então lembra disso aqui, da divisão aqui, certo? Aqui vai resultar num float, isso aqui resulta num int. E aí perde a precisão. Aqui tem vários exemplos. Sim, a precedência aqui também é importante, que é os parênteses. Ó. Se você, vamos voltar para cá, se você quiser fazer contas aqui, ó, vamos fazer uma conta aqui que o x vai receber 2 mais 2 vezes 3. Quanto que é isso aqui? Vai dar 2 mais 2, 4, e 3 vezes 4, 12. Ou vai ser 2 mais 2 vezes 3, 6. 6 mais 2 é 8. Aqui vai dar 8. Quer ver? Ó, o x vai ser 8. Por quê? Porque ele faz primeiro a multiplicação ou as divisões antes da soma. Então ele vai primeiro multiplicar por 6, vai dar 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Se tu quiser primeiro fazer a soma, tu tem que colocar os parênteses aqui, pode colocar quantos parênteses quiser, que nem na matemática, aí você força a operação antes aqui acontecer, então vai ser 4 vezes 3, que vai dar 12. Legal? Então lembra disso aqui também. E por fim, tem esses operadores aqui, ó, que são os mais e menos, que eles vão ser muito úteis lá no capítulo 6. Tá? Mas basicamente o que eles fazem? Eles são operadores que servem para você fazer conta e já atribuir algo para eles. Então vamos lá. Se você vier aqui e fizer assim, ó, x recebe 2. Aí você vai fazer assim, x é igual a x mais 1, certo? Logo, x vai valer quanto? Ó? X vale 3, certo? Posso até assim, ó. Vou até fazer assim, ó. X valia tanto. E aqui vou fazer o outro. X agora vale tanto. Ó. Vou só botar os barra N's aqui, né? Ó. 2 barra N. Ó. Então, ó, x valia 2 aqui em cima. Daí agora x vale 3. Mais 1, x vale 3. Legal? Tranquilinho. X mais 1, né? Eu posso fazer assim, ó. Em vez de x receber x mais 1, ele mesmo mais 1, eu posso fazer x mais recebe 1. É a mesma coisa. X valia 2, agora x vale 3. Então, o x mais recebe 1 é isso aqui, ó. É o x mais recebe 1k, que é igual a x recebe x mais k. Tá? O mesmo vale para o menos, para o vezes e para o dividido. Tá? Então, x recebe x dividido por k é a mesma coisa que x dividido recebe k. Assim, certo? Funciona para todas elas. E, por último, x recebe x mais 1 e x recebe x menos 1, assim como o mais recebe, que está aqui igual, e o menos recebe aqui, tem também o mais e o menos menos, tá certo? Então o que eu quero passar para vocês agora aqui? Vou voltar. Olha aí, ó. Esse x mais recebe 1 pode ser x mais recebe 7, por exemplo. Ó, né? Valia 2, virou 9. Tá? Tem o mais, o menos, ó. X menos recebe 7, valia 2.
menos 7 virou menos 5. Né? 2 menos 7 vira menos 5. Multiplicado e tal. Agora, multiplicação e divisão funciona também. Agora, normalmente o mais recebe 1, de 2 virou 3, ele pode ser substituído pelo x mais mais. X mais mais soma 1. Se eu tiver aqui 3x mais mais, valia 2, virou 3, 4, 5. Olha aí, ó, virou 5. Legal? Funcionando, virou 5. E o mesmo vale para o menos menos. Se x valia 2, x menos menos, agora vale 1. Certo? Agora vale 1. E aí, como nada na vida é muito simples, tem também um seguinte detalhe, senhores. Tanto mais mais quanto menos menos, eles podem vir antes, assim. Porque não pode ter os dois ao mesmo tempo, senão ele pira. Mas assim pode, ó. Valia 2 virou 1, ou x mais mais antes também, valia 2, virou 3. Incrementou 1 na variável x. E qual que é a diferença do mais mais antes ou depois? Aqui está tudo explicadinho na apostila. Juro que está acabando o capítulo, tá, pessoal? Sei que está bem puxado aí esse capítulo. Bastante coisa. O que que diz aqui? Explica tudo muito bonitinho, mas qual que é a grande questão aqui, ó? Ou quando você vai imprimir, ou quando você vai fazer conta, tá? Quando você vai imprimir, ou quando você vai fazer conta, é que vem a grande diferença, tá? Então, assim, ó, se você, por exemplo, vier aqui, ó, e fizer direto a impressão, x valia tanto, valia 2, e aqui eu vou fazer x mais mais, ó, veja que ele continua valendo 2. Porque ele primeiro, quando tu tem o mais mais depois, ele primeiro usa o valor antigo de x, no que tem que usar, nesse caso aqui para exibir no printf, e depois que ele incrementa. Na linha de baixo ele vai estar valendo 3, mas quando for utilizar na linha valeu 2. Se tu quiser incrementar ele antes, tu tem que botar o mais mais antes. Aí agora ele vai valer 3. Ele primeiro incrementa, daí nesse caso, com mais mais antes, para depois utilizar o valor na linha, no caso ele está utilizando para imprimir aí no printf, tá certo? O mesmo para o menos menos, certo? Se tu colocar menos menos aqui, ó, valia 2, agora com menos menos vai valer 1, né? Se tu colocar o menos menos depois, não tem efeito, ó, ele vai continuar, valia 2, vale 2, ele imprime o valor antigo ainda porque o menos menos está depois, ele só vai executar depois na próxima linha, certo? E para contas vale a mesma coisa, quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó. Vou mandar imprimir o y agora. E eu vou fazer aqui um int y que recebe x mais mais. X mais mais. Quanto vocês acham que vai valer o y aqui, ó? Y, ó, vai valer quanto y? 2 ou 3? Vale 2. Ó, y é igual a 2. Por quê? Porque eu estou com mais mais depois. Ele primeiro usa o valor antigo do x, depois que ele vai incrementar. Se eu colocar o mais mais antes, aí agora eu vou ter o y valendo mais mais x, desculpem. Agora sim, ele vai estar valendo 3. Ó. Ele vai estar valendo 3 e aí vai funcionar bem. Certo? Se for o menos menos, a mesma coisa. Ó. Valia 2, menos menos x atribuído para o y, vai valer 1. O y vale 1. Se tu colocar assim ou colocar assim, nesse caso não muda. Ó, continua valendo 2. O que acontece é que colocando depois aqui, o x na linha de baixo vai estar valendo 1. Né? Ele vai decrementar, mas só decrementa a partir da próxima linha. Tá bom? Então, mais um detalhezinho aí para vocês saberem. Bom, pessoal, então seguindo aqui, ó, parte de operadores de bits, aqui é o seguinte, aqui está até escrito certinho aqui, ó, a gente eu coloco no livro aqui que, ó, não iremos trazer uma abordagem ampla agora. Isso aí a gente vai deixar para o último capítulo do livro. E tem o último capítulo desse livro aí, né, e vai ter um vídeo sobre isso, fala justamente dos operadores de bits e das contas que dá para fazer com eles, que é uma coisa um pouco mais complexa, tá? Mas tem muitos livros que trazem os operadores todos juntos. Então, operador de mais, menos, menos, menos e tal. Então, por isso que eu trouxe a tabelinha aqui a título de curiosidade. Tá tudo aqui, tá o maior, maior, menor, menor, e assim por diante, que vai fazer o deslocamento dos bits aí, a nível de bit, né? Você converte o número para binário e aí você faz o deslocamento para frente e para trás. É legal porque dependendo da conta matemática que você for fazer, deslocar bit é extremamente rápido o processamento, tá? Mas a gente vai falar disso no último capítulo desse livro então, tá certo? E a gente segue agora para
finalizar esse capítulo com a função sizeOf, que eu tinha prometido lá no início quando eu falei do tamanho das variáveis, e com o casting. Então, o que é a sizeOf? Se você está em dúvida de qual que é o tamanho em bytes ou bits, né? Bits ou bytes, né? A mesma coisa, só vai converter, 1 byte vale 8 bits. Então você usa a função sizeOf. A função sizeOf, ela retorna um inteiro, que é o tamanho da variável que você colocou como argumento para ela. Tá? Então aqui, ó, vamos fazer assim, vamos voltar aqui para o replit. Vamos pegar essa função int aqui, ó, que recebe 2, e colocar aqui, ó, tamanho de int é, 2 pontos, %i, e vamos colocar aqui, sizeOf x. Tá certo? Olha aí, ó. SizeOf x podia ser uma outra variável, enfim, né? Podemos, né? Vou rodar aqui, ó. Ele só está reclamando aqui do formato, ó. Aqui ele imprimiu que é 4, ó, mas ele está reclamando que o formato tem que ser long unsigned, LU, né? Que é long unsigned. Então aqui, pronto, ele não reclama do formato. Então o tamanho de int é 4. Se esse int aqui for um float, vamos colocar aqui, ó, o tamanho de float é 4 também nesse argumento aqui, nesse argumento não, desculpe, nesse compilador aqui que está rodando do replit. Tá? Se eu usar um long, vamos ver quanto que é um long, o tamanho vou só colocar o tamanho Se eu usar um long, ó, o tamanho é 8, o long aqui, tá certo? Tamanho long, vamos ver, ó, o tamanho long também é 8, tá? Se eu usar um short aqui, ó, short o tamanho é 2, se eu usar um char o tamanho é 1, tudo em bytes, tá? Se eu usar um double, o tamanho é 8. Se eu usar, vamos ver se tem long double aqui, ó. Long double, o tamanho é 16, ó. 16 o tamanho do long double. O ANSI-C é 10, aqui é 16, então é um pouco maior. Tá bom? Então você pode testar aí para ver no teu compilador qual é o tamanho da variável que você está usando para saber, né, para onde vai aí. Tá certo? Então, ó, aqui o inteiro. Int é 4 bytes, nem precisa atribuir valor, tá? Aqui eu estou atribuindo valor por uma que estava aí, mas ó, pode ser. E aí o long int vai ser 8, tá certo? E o long int também é 8 aí, tá certo? Ok? Então a função sizeOf basicamente serve para isso. E por fim o casting, ó, o casting, como vocês viram lá quando a gente fez a operação de divisão de inteiro com inteiro, vou voltar para cá, desculpem aqui. Vamos lá, o casting, ó. Então, agora com o casting, ó, quando a gente fez aquela operação lá de divisão de inteiro com inteiro, vocês viram que 5 por 2 é 2, não é 2,5, né? Porque ó, tem float com float, que dá float com int dá float, int com float dá float, agora int com int dá int, que é o caso aqui. Então ele perde a precisão. Então tem que sempre colocar um ponto zero ou antes ou depois aqui, ou os dois, né? E aí não vai perder a precisão. Mas você pode também, se quiser, converter em vez de usar o ponto zero, porque aí assim, vamos supor, vou voltar para cá. Vamos supor que eu tenha o seguinte, eu tenho aqui um int, que é 2, aí eu tenho um float aqui, que é resultado, que é x dividido por, sei lá, vou pegar aqui 5 dividido por x. Por algum motivo você tem uma operação assim, tá? uma equação assim. Coloca aqui %.2f. E aqui eu imprimi o resultado. Ora, o que vai dar aí? 5 dividido por 2 vai dar 2. Por quê? Veja, o x é int. 5 é int. Aqui é int. Com int, isso aqui ele virou int antes de atribuir. Então ele perdeu a precisão para depois atribuir, porque é int com int dá int. Virou 2. Se você fizer 5.0, ele já resolve, já dá 2,5. Tá? Outra possibilidade é você pegar aqui, ó, isso aqui você tem que cuidar. Se tu fizer, por exemplo, vezes 1.0, olha aí, ó, continua dando 2, porque olha o que aconteceu aqui. O 5 é inteiro, dividiu primeiro por x, por 2, virou 2, perdeu o ponto 5, virou 2, e o 2 multiplicou por 1. Então agora, se eu fizer isso aqui, já resolve, porque agora eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando x e multiplicando x por 1.0 antes. Tá? Pois não, querido, pode falar. Vem dizer oi pro pessoal aqui. Oi? Não, aqui perto, aqui, ó. Aí, oi pessoal. Oi, pai. Oi. Agora dá pra eu na escola mudar o lá no quarto? Pode sim. Fala pra Amanda lá para escolher o desenho.
Beleza? Já estou indo lá, já estou terminando, já vou lá. É isso aí, né, pessoal? Estamos aí. Então, assim, agora multiplicando aqui, ó, você tem x vezes 1, que dá 2.0 float, para daí dividir 5 pelo float, que vai dar daí 2,5. Rodando isso aqui, dá os 2,5, tá certo? Então, é uma maneira de fazer, multiplicar por 1.0. Se você quiser também, você pode fazer o casting, pode forçar o casting, que é fazer o seguinte, coloca entre parênteses antes o tipo de dado que você quer forçar. O x era inteiro aqui, ó, mas eu estou colocando o tipo de dados entre parênteses antes da variável, que é float. Então ele vai forçar para float antes, ó, tá? E daí vai resolver o problema também. Então esse aqui é o casting. Tá? Casting é fazer essa conversão. Ok? Então aqui ele está explicando, ó, se tu tiver aqui um A que é inteiro, tu faz o casting antes, daí tu divide por 2 e tudo bem. Tá certo? É uma das maneiras de fazer aí, certo? Aqui ele dá outro cast que é ao contrário. Tinha um float que era 3,5, quando tu forçou assim, ele vai receber o valor só de 3. Ele perde a precisão quando tu faz o casting. Mas esse casting é automaticamente feito se você não fizer o casting, porque o A, que era float, quando tu atribui para um B que é int, ele vai perder a precisão de qualquer maneira, tá certo? Então sempre é importante testar isso aí. Tá certo, pessoal? Estamos encerrando agora então, veja, capítulo longo, né? Nem sei quanto tempo de aula, de gravação deu aí. Deve estar beirando 1 hora aí. E aí você tem uma série de exercícios propostos, ó, o capítulo 4, gente, tem um monte, ó. E a gente vai fazer a maioria deles, se não todos eles, em vídeos para vocês aí no canal. Alguns já estão aí no canal, tá? Depois a gente vai começar comandos condicionais aqui no próximo vídeo. Alguns já estão aí no canal, outros não, mas ó, são aí 43 exercícios para esse capítulo, tá? Que vão dos mais simples aí até os mais complexos aqui, ó, fazendo cálculo da quantidade de gasolina que uma equipe de Fórmula 1 precisa para colocar num carro, cálculo de lâmpadas e watts em metros quadrados, cálculo de litros de lata de tintas, que você pode fazer o software, vender para uma empresa que vende tintas, tem um monte de coisa aí para fazer, tá? São coisas bem interessantes, desafios interessantes aí para quem está começando a programar. Tá bom? Combinado? Dúvidas, deixem nos comentários. Se gostou do conteúdo, dá o joinha, curte e compartilha aí com os amigos que estão aprendendo programação e a gente fica à disposição para dúvidas, certo? Então, um forte abraço para vocês. Tchau, tchau.